Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, um programa que é produzido pela pós-graduação da FAI na área de Educação, pela especialização em Educomunicação. Semanalmente trazemos para a discussão 4 grandes áreas do conhecimento: Direito, Tecnologia e Engenharia, também temos Educação e a área de Business. Essas 4 grandes áreas escolhem um tema que poderá ser mais discutido, mais esclarecido para a comunidade local com a nossa comunidade acadêmica, ou seja, professores e alunos da FAI, da pós-graduação, da graduação e também do Colégio Bom Jesus. O tema de hoje está inserido na grande área de Direito, que é a relação entre o estudante de Direito e a sociedade. Para tanto, trouxemos acadêmicos do curso de Direito da FAI e também professor da FAI para discutir, para dialogar conosco sobre essa relação entre o acadêmico de Direito e a sociedade. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje está na grande área de Direito. E o tema é a relação entre os acadêmicos, estudantes de Direito e a sociedade. Quais são as contribuições que podem acontecer a partir dessa relação? Quais são as contribuições que os acadêmicos já poderão iniciar, ainda no momento que estão na academia, para a nossa sociedade? Então vamos apresentar os nossos convidados da edição do programa de hoje. E logo aqui na minha frente eu tenho o professor Lincoln Schroeder Sobrinho. Pronunciei correto seu sobrenome, Lincoln? Schroeder, correto. Uhum. Que é professor de Direito Constitucional e Administrativo na FAI e é também procurador federal. Muito bem-vindo ao programa Diálogos. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Satisfação é nossa. Ao lado do professor Lincoln, nós temos a aluna acadêmica, então, de Direito, a Thaís Matara Assad, estudante do 3º ano de Direito. Muito bem-vinda ao programa, Thaís. Muito obrigada. Ao meu lado, nós temos a outra acadêmica de Direito, que é a Carolina Rodrigues Bueno, que está no 3º ano também de Direito na FAI. Muito bem-vinda ao nosso programa, Carolina. Obrigada pelo convite. Na verdade, nosso programa, quando nós colocamos, é realmente da comunidade acadêmica, professores e alunos da Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, mas também é feito para a comunidade local, ou seja, vocês. Então, vocês também poderão enviar para nós temas, perguntas, também poderão solicitar a participação no programa Diálogos Acadêmicos, mandando as suas sugestões para o nosso endereço no Facebook, www.facebook.com/diálogosacadêmicos. Também é possível assistir a nossa reprise no YouTube, youtube.com/Grupo Bom Jesus, que vocês poderão ter acesso às edições anteriores do programa. O nosso horário oficial de programa aqui no canal 5 da NET ou 186 da TVA é domingo às 19h30. Então vamos lá. O programa de hoje, professor Lincoln, é um programa que, na verdade, é inovador, pioneiro, porque hoje nós trouxemos a participação dos acadêmicos, dos estudantes de graduação que viessem ao programa. Até então nós já tivemos a participação dos estudantes, mas eles fazem depoimentos na própria instituição e nós trazemos para cá. Desta vez não, nós trouxemos os estudantes para o programa. E isso para nós é inédito e é bastante enriquecedor, porque agora nós também estaremos dando voz aos estudantes. Sem dúvida. Na verdade, eu acho que essa é uma ideia bem interessante e os estudantes de Direito, até para discutir esse tema, ninguém mais indicado do que os próprios estudantes que vivenciam essa situação da necessidade de inserção e do ganho que eles mesmos têm
com essa inserção na sociedade, além do que eles podem levar para a sociedade mesmo, de alguma forma, a partir dessa interação. Então, acho que essa oportunidade de os estudantes virem até aqui para passar suas experiências ou para comentar como encaram esse tema é fundamental para melhor tratar mesmo desse tema, né? Sem dúvida. Sim, e além da participação deles aqui, eles também ajudaram a construção desse programa. Então, eles enviaram a pauta, enviaram perguntas, sugestões do que nós poderíamos discutir. E agora, antes da gravação do programa, nós estávamos reunidos com os alunos e eles também sugerindo como nós poderíamos conduzir. Na verdade, isso é um projeto de educomunicação. Então, nós levamos os temas da educação para a comunidade local, comunidade acadêmica, mas nós também temos a participação dos estudantes na construção do programa. Bem, sobre então o tema que nós iremos discutir no primeiro bloco, tem relação com a construção da cidadania ou então a ideia, a concepção pelo senso comum do que vem a ser a cidadania na sociedade, né? E de que forma o direito, então, pode contribuir para a construção desse conceito de cidadania junto à população, mas que seja um conceito mais próximo do ideal, que não seja tão tendente ao senso comum. Como você vê essa questão, Lincoln? Então, na verdade, eu acho assim, as pessoas, são duas situações que a gente tem que pontuar. Primeiro, em relação à própria ideia de cidadania, as pessoas têm uma visão muito distorcida do que seria a cidadania. Então, elas veem a cidadania de uma forma, às vezes, simplificada, às vezes distorcida, e não percebem essa ideia de cidadania como sendo um conjunto complexo de atitudes que você toma no seu dia a dia e atitudes que vão refletir efetivamente a sua inserção numa comunidade, né? Então, eu acho que a ideia de cidadania, que é uma ideia que a gente acaba trabalhando no curso de Direito em vários momentos e que é interessante de se levar isso para a sociedade, é uma ideia de se perceber como membro de uma comunidade, e como membro de uma comunidade eu tenho não só uma série de direitos que são reconhecidos para mim, mas também uma série de funções a cumprir, de deveres a desempenhar, de participação que se exige de mim, e essa ideia precisa ser melhor trabalhada com a sociedade de forma geral, com as pessoas que a gente tem o contato no dia a dia, nos mais diferentes círculos. E acho que essa é uma das grandes funções do curso de Direito, difundir um pouco essa ideia de cidadania. A nossa sociedade brasileira ainda está muito longe de conseguir o mais próximo, o mais ideal do conceito de cidadania e exercê-la? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que em vários aspectos a postura do cidadão brasileiro, de forma geral, ainda é um pouco deficiente em relação a essa ideia mais plena de cidadania. Me parece que as pessoas pegam e transferem muito as responsabilidades. Então é muito frequente, por exemplo, agora, né, a gente vivenciou uns momentos de uma certa pressão, por exemplo, que se faz em relação a esse ou aquele sujeito, esse ou aquele político que desempenha um cargo público, mas a pessoa não se identifica como a responsável, efetivamente, por ele estar lá, exercendo um cargo e desempenhando uma determinada atividade. Então essa ideia da transferência de responsabilidade faz com que as pessoas não assumam efetivamente a sua cidadania, que é cobrar do Estado, ter algumas posturas no seu dia a dia, mas principalmente participar a todo momento nas oportunidades que surgem para interferir, para mudar a sociedade de alguma forma. Então acho que esse passo a gente ainda tem que dar para poder falar em cidadania mesmo no Brasil, sem dúvida. Thaís, agora como estudante de Direito, de que forma você vê essa questão da cidadania que pode ser enfim, desenvolvida para que se aproxime do ideal, do que venha a ser uma participação efetivamente cidadã? E de que forma você vê como estudante de Direito, como você poderia contribuir? Então, eu acho que a sociedade hoje, ela encara a cidadania de maneira muito diferente do que a cidadania é na realidade. Ela tem uma ideia muito escassa do que é a cidadania. Como o professor mencionou, a falta de participação da sociedade é realmente um dos maiores problemas, por isso que ela enxerga a cidadania de forma tão distorcida. Como se ela fosse cidadã apenas por estar ajudando outra pessoa ou fazendo alguma coisinha no dia a dia dela que tornasse ela cidadã. Mas, na verdade, é um conjunto de coisas que torna ela cidadã. Por exemplo, a própria participação junto ao Estado, sabendo dos direitos dela. Por exemplo, os deveres também com os direitos fundamentais, ela saber o que o Estado deve dar para ela, tudo aquilo que está previsto na Constituição. A pessoa não tem uma noção, porque é tudo muito distante do dia a dia dela.
ela sabe o que falta para ela, sabe o que falta educação, que falta, às vezes, muitas vezes alimentação, saneamento, ela sabe que falta, mas ela não sabe como ela pode conseguir isso, como que ela pode ir atrás dessas coisas. E nós, como estudantes de Direito, a gente consegue, por meio de diversos programas que inclusive a faculdade nos oferece, ter esse contato com a população e ajudá-los a ter uma noção melhor de cidadania. Eles não é só reivindicar coisas, sim participar junto à sociedade, né? Às vezes um conjunto de coisas que ele faça no dia a dia dele para contribuir para ter uma sociedade melhor. Certo. E no nosso terceiro bloco, vocês vão falar quais são essas ações, os projetos que vocês já têm desenvolvido através do Centro Acadêmico, da FAI, junto à população. Mas tudo bem, nós vamos deixar isso para o terceiro bloco. Agora, também estou vendo que você e a Ludmila, que vão participar no segundo bloco, a Ludmila, aliás, que vai entrar no segundo bloco, estão com a camiseta do Centro Acadêmico. Qual é o nome do Centro Acadêmico? Centro Acadêmico Miguel Reale. Certo. Então, explica para nós um pouquinho o porquê desse nome do Centro Acadêmico. Então, Miguel Reale, ele é uma referência para os alunos de Direito. Certo. Inclusive, o Matheus depois vai explicar o porquê da escolha, como que isso influi para os alunos no dia a dia, qual que é a lembrança que ele deixou para os alunos de Direito, por que ele foi lembrado na construção do Centro Acadêmico. O Centro Acadêmico, para nós, é muito importante para a faculdade. Nós representamos todos os alunos de Direito. Então, é importante que no curso os alunos tenham um órgão que não seja só a instituição para poder reivindicar algum curso extra, algum curso de extensão, por exemplo, algum programa que parta da ideia deles e que os alunos possam construir isso. Então, isso é muito bacana. Em parceria com a coordenação viabiliza para nós podermos construir, por exemplo, agora nós vamos fazer o simulado da OAB. Que vocês também vão falar mais sobre isso no terceiro bloco. Sim. Vamos deixar o público na expectativa. Mas foram coisas que a gente tem a oportunidade de construir e os alunos vêm até nós. Isso é muito bacana, os alunos poderem participar efetivamente da construção do curso, ideias de projetos, então isso é bem bacana. Vocês estão usando porque vocês fazem parte da diretoria do Centro Acadêmico. Isso. Você está... Eu sou secretária-geral do Centro Acadêmico. Certo, muito bem. Aqui ao meu lado eu tenho a Carolina. A Carolina também faz parte do Centro Acadêmico, não é, Carolina? Eu sou a vice-presidente da atual diretoria, certo? E como como você vê, na verdade, então, o que eu já estava perguntando para o professor Lincoln, para a Thaís, com relação à contribuição que o estudante, o acadêmico de Direito, pode interferir lá na comunidade local, para ajudar, colaborar na construção do conceito da cidadania. Eu acho que uma coisa bem importante também é que não é só a gente que sai da nossa sociedade pequena lá de família, faculdade, para ir ajudar. Eles também ajudam a gente. Certo. É uma questão de quando a gente está, por exemplo, É uma troca, então, que ocorre. Sim, porque quando a gente entra no curso de Direito, a gente aprende que o Direito vai lidar com a sociedade, vai transformar aquela sociedade. Mas não adianta nada você estar numa sala de aula com o teu caderno na frente e o professor falando, e você, tá bom, é isso que vai acontecer. Mas você não sabe aquela sociedade que você vai lidar. Você não sabe como é que ela funciona, você não sabe quais são os problemas dela. Então, não é só a gente que sai e vai lá ajudar. Eles trazem uma visão totalmente diferente para a gente. De como que ela trabalha e como que a gente vai ter que lidar com ela quando a gente sair do curso de Direito e se tornar um advogado, um procurador, um juiz. São as necessidades que essa comunidade apresenta para vocês. Que faz a gente crescer também, com certeza. Do dia a dia. E a partir daí vocês também fazem um estudo da comunidade, pelo que eu entendi que você colocou, que não é aquela comunidade idealizada, mas a necessidade de vocês se aproximarem cada vez mais dessa comunidade. É isso, conhecer a realidade deles. Para saber como ela funciona, quais são os problemas dela e como o direito vai transformar ela, como ele pode resolver algum problema. E então, professor, né? Porque pelo que nós podemos aqui perceber, nós temos alunas participativas, engajadas. Como essa construção também dessas alunas no centro acadêmico, tudo isso estimula bastante também uma prática inicial para o desenvolvimento da carreira? Eu acho que, de forma geral, na verdade, o papel que a gente cumpre como
nós todos como professores numa faculdade de Direito, é um papel muito de provocação. Então, na verdade, assim, o direito ele abre diversos campos, tem diversas possibilidades, e o conteúdo, vamos dizer assim, do objeto, da ciência, do direito, é um conteúdo muito extenso. Eu acho que a gente não tem a pretensão de chegar para os nossos alunos e simplesmente repassar um conhecimento que é um conhecimento quase que infinito. Então, a nossa ideia, em grande medida, é provocar os alunos, instigar os alunos para que eles possam caminhar pelas suas próprias pernas, investigar, se interessar por assuntos diferentes. E assim, dentro disso, eu, pelo menos nas disciplinas com as quais eu trabalho, sempre procuro realizar essa provocação. Sempre procuro tentar despertar essa visão crítica, que vai fazer com que, de alguma forma, depois eles procurem orientar eles próprios, assumir eles próprios o desenvolvimento deles nas carreiras que eventualmente venham a escolher ou como cidadãos efetivamente de alguma forma. Eu costumo dizer que muitas das coisas que a gente trabalha lá, independente de se eles vão assumir essa ou aquela carreira ou se vão deixar o direito de lado em algum momento da vida deles, são temas que vão ser importantes para inseri-los na sociedade como cidadãos. E aí, essa questão de, como a Carolina falou, perceber o que a sociedade precisa, quais são as demandas que a sociedade nos apresenta, faz com que eles possam se dirigir a essa sociedade e, a partir desse assumir o seu próprio desenvolvimento, interagir com essa sociedade buscando contribuir para ela, mas ao mesmo tempo absorver alguma coisa, um ensinamento, uma lição dessa sociedade em que estão inseridos. E aí a gente vai, de alguma forma, contribuindo para a construção da cidadania que a gente tinha mencionado anteriormente, né? Então, essa instigação, essa provocação, se volta de alguma forma para que a gente promova essa interação, seja enquanto estão na faculdade, seja mesmo depois, quando estiverem nas suas profissões, para que, de fato, a gente consiga contribuir para melhorar esse cenário todo de coisas que a gente tem no nosso país ou, quem sabe, no mundo como um todo, né? Então, acho que é isso. Sim.